Olá, meus amores! Como vocês sabem, as tias do departamento infantil prepararam um livro muito legal e cheio de histórias muito bacanas para vocês. E hoje a gente vai recapitular alguma dessas histórias. Bom, a gente começou falando sobre um homem chamado Samuel. Ele era sacerdote, profeta e juiz. Mas Samuel já era muito velho e seus filhos não obedeciam a Deus como ele obedecia. Então o povo queria que outra pessoa governasse Israel. Eles queriam um rei, assim como os outros povos tinham seu rei também. Essa escolha não agradou muito a Samuel nem a Deus, que se sentiu ofendido, porque na verdade quem era o verdadeiro rei de Israel era o próprio Deus. Mas mesmo assim, ele decidiu conceder o desejo do povo. E Samuel teve que ir atrás de um rei para ungir. Quem foi escolhido foi Saul. Ele era um homem rico e bonito, e o povo se agradou muito da escolha. Saul foi um rei bom até o momento em que ele estava obedecendo a Deus. Entretanto, em uma determinada situação, Deus deu uma ordem para Saul. Ele deveria destruir um povo muito mau, que já tinha feito coisas muito ruins ao povo de Israel. Eram os amalequitas. A ordem era que ele destruísse tudo dos amalequitas, não deixasse nada. Mas, quando Saul foi guerrear, ele resgatou o rei dos amalequitas e também pegou tudo que era de melhor. Todas as ovelhas, os bezerros, os bois, tudo aquilo para ele, e não cumpriu com a ordem que Deus tinha mandado. Quando Samuel chegou para falar com Saul e viu ele se gabando e festejando com a sua vitória, perguntou se ele tinha feito aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Ele tentou dar várias justificativas, falar que tinha pegado aqueles animais, aquilo que era melhor para poder oferecer ao Senhor, mas não adiantava. Ele tinha desobedecido a ordem clara de Deus. E por causa disso, Deus ficou com muita raiva e decidiu tirar Saul do seu cargo. Saul e Samuel, desde aquele dia, nunca mais se viram. E Saul continuou desobedecendo a ordem de Deus. Por isso, Israel precisava de um novo rei. Mas essa história, quem vai contar é a tia Evelyn. Oi, crianças! Assim como a tia Tisa nos contou, Deus não estava mais se agradando do que Saul estava fazendo com o seu povo. Então, ele pediu para que Samuel fosse até Belém encontrar com um homem chamado Jessé, porque Deus iria escolher um de seus filhos para ser o próximo rei. Samuel foi até Belém e se encontrou com Jessé e seus filhos. E quando ele chegou ali, ele ficou muito feliz porque ele viu um jovem que era forte, de boa aparência, e ele pensou que aquele seria o próximo rei. Mas Deus disse para Samuel que ele não estava olhando aparências, porque Deus vê o coração. E nenhum daqueles filhos de Jessé que estava ali era o escolhido para ser o próximo rei. Então Samuel perguntou se Jessé tinha outro filho. Ele disse que sim, tinha um mais novo que estava no campo cuidando das ovelhas. O nome dele era Davi. Então Samuel pediu para que chamasse Davi. Quando Davi chegou, Deus falou a Samuel: ele é o escolhido. E daquele dia em diante, Deus abençoou a Davi, mesmo ele sendo um jovem pastor. Davi era um jovem que confiava em Deus e obedecia ao que Deus falava. Você sabe alguma história onde Davi confiou no Senhor e o Senhor o ajudou? Eu vou contar para vocês. Tudo começou quando um povo, os filisteus, um povo muito mau, resolveu guerrear contra o povo de Israel, que era o povo de Deus. O exército dos filisteus tinha um homem chamado Golias. Ele era um gigante. Ele usava uma armadura e uma espada enorme, o que deixou o exército de Israel com muito medo dele. Enquanto esse exército estava em guerra, Davi estava fazendo seu trabalho no campo, cuidando das suas ovelhas. E o seu pai pediu para que ele fosse até o exército levar alimento para os seus irmãos mais velhos que estavam ali guerreando. Quando Davi chegou lá, ele viu Golias zombando de Deus e falando muitas coisas más para o exército de Israel. E ele ficou muito chateado com aquilo. Então ele pediu para Saul para que ele também pudesse guerrear. Saul deu a sua armadura para Davi, mas era muito grande e muito pesada. Então Davi decidiu pegar as pedrinhas no rio e uma funda. Vocês sabem o que é uma funda?
era uma arma muito parecida com estilingue. Então Davi pegou as suas pedrinhas e a funda e foi até Golias. Quando ele chegou lá, Golias zombou dele e falou coisas muito más, mas ele sabia que Deus estava com ele e ele disse a Golias que o Senhor dos Exércitos iria derrotá-lo. Então Davi pegou a sua pedrinha e mirou no gigante e acertou bem no meio da sua testa, e o gigante caiu derrotado no chão. Não é incrível? Davi confiou em Deus e Deus o abençoou para que ele pudesse derrotar o gigante. Nós devemos confiar também em Deus, porque Ele pode nos ajudar em todas as coisas. E para nós fixarmos todas as lições que nós aprendemos com as histórias de hoje, nós temos um versículo, que está lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9, que nos diz assim: Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Tchau, crianças! Até o próximo vídeo!